Fala, meus considerados, professor Wesley na área. Se derrubar, você já sabe, terremoto, 100 quilos de pura fofura na tela do seu celular. Eu estou aqui com a minha turma de 7º ano, dê um salve, galera. Tesão pedagógico batendo nas alturas, porque hoje nós faremos Formação dos Estados Nacionais Modernos, aula 2, a revanche. Para você, bonitão, que ainda não pegou a vibe, se você não sabe ainda o que é Estado, o que é povo, o que é nação, dê um pulinho na nossa aula anterior, tá? Estados Modernos, aula 1. Lá a gente fala sobre a crise feudal, sobre o século XIV e o contexto da formação dos Estados Nacionais. Essa aula nós vamos tratar basicamente de política, economia e principais pensadores do absolutismo. Suave? Então vem comigo. Quando a gente fala então dos Estados Nacionais Modernos, a gente precisa dividir isso aqui em 2 tópicos. Aliás, vou dividir em 3 tópicos para ficar mais fácil. Primeira ideia, política. Como é que se desenvolve a política nos Estados Nacionais Modernos? Nos Estados Nacionais Modernos. Como é que se divide a política? Queridão, qual é o sistema mais fácil de mandar? O sistema mais fácil de mandar é aquele que um manda e o outro obedece. O sistema de governo mais simples que tem. Eu concentro o poder na mão de um cara e esse cara vai mandar a gente do jeito que ele quiser. Eu estou dizendo que é o melhor sistema? Não. Eu estou dizendo que é o mais simples. É mais prático. Na democracia, você entende que a gente tem que ficar tirando onda, ficar convencendo as pessoas a pensar igual a gente. Numa monarquia absolutista, não. Numa monarquia absolutista, alguém manda e o cara obedece. Então, por isso, na política dos Estados Nacionais Modernos, o primeiro sistema de governo é aquilo que a gente chama de monarquia absolutista. É porque eu vou dar a revisão aqui, se você já copiou, não precisa copiar de novo, tá? Ok? Então, se você já copiou, não precisa copiar de novo, mas aqui, pra galera do nosso vídeo aí ficar junto com a gente, ok? Então, quando eu digo de uma monarquia, eu tô dizendo, olha, um rei, e esse rei vai concentrar o poder todo na mão dele. Quando eu digo concentrar o poder todo na mão dele, eu estou dizendo que esse cara terá os 3 poderes. Esse cara tem o poder de fazer as leis, que a gente chama de legislativo. Esse cara vai ter o poder de julgar as leis, que a gente chama de judiciário. E esse cara tem o poder de executar as leis, que a gente chama de executivo. No nosso país, por exemplo, hoje esses poderes são divididos. Como representante do poder legislativo, a gente tem o Congresso Nacional. Como representante do Poder Judiciário, a gente tem o Supremo Tribunal, os Tribunais de Justiça. E como símbolo do Poder Executivo, a gente tem o Presidente da República, o governador, a prefeita e assim por diante, ok? Mas nesse Estado Nacional Moderno, todo o poder está na mão de quem? Do rei. Você entende, cara, que para esse cara ter o poder, para que a gente obedeça a ele, a gente precisa ter motivos para isso. Pense aí na sua mãe. Por que você obedece sua mãe, velho? Por 2 motivos. Primeiro, porque a sociedade entende que é um comportamento desejável você obedecer sua mãe. Respeitar os seus pais é um... Segundo, seu pai e sua mãe são quem sustentam você. Então você deve obrigação a quem te sustenta. E terceiro, se você não obedecer seu pai e sua mãe, o coro vai cantar. Como diria a nossa querida Jojo Todinho, o pau vai torar. Tá ligado? Então, 3 motivos. Aqui para o rei vale a mesma coisa. Você entende, cara, que quando o Estado, olha só essa palavra, Estado, quando o rei vai mandar sobre a gente, você entende que esse cara vai explorar a gente de certa maneira? Sim. Mas a gente aceita essa exploração por quê? Porque ele vai dar vantagens pra gente. Então, quais são os motivos que levam a monarquia absolutista a ter sucesso? Primeiro, esse cara, agora, ele tem o monopólio da força. O rei vai desenvolver exércitos profissionais, ou seja, exércitos remunerados, ou seja, o que o cara faz da vida? Mata os outros, ele é militar, é isso que ele faz. Quem paga esse cara? O rei. O rei. Então esse cara deve obrigação ao rei. E quem não faz o que o rei manda? Morre. Mais alguém pode ter exército? Não. Só o rei. Então ele tem o monopólio do quê? Da força. Suave? Segunda coisa que acontece aqui, os caras criam justificativas para que o rei seja rei. Por exemplo,
Por que que eu vou ser rei e não vai ser o meu amigo aqui, Davi, o cordeiro? Ou por que que não vai ser o Polari? Ou por que que não vai ser aqui? Mas você entende que o primeiro rei, o primeiro cara que centraliza o poder, por que que nesse momento não vai ser a Júlia ao invés de ser a Sara? Entende que eu preciso de uma justificativa para que esse nobre específico seja rei e não outro nobre? Então vamos lá, primeiro motivo, esse cara tem que ter o quê? Força. Segundo, agora eu preciso justificar para as pessoas por que que esse cara manda na gente, por que que ele tem o direito de mandar na gente. E aí agora eu terei 3 linhas de pensamento. Primeira linha, a mais fácil de todas, que é a linha religiosa. Escolhidos por Deus. No Egito foi assim, em Roma era assim. Mas olha só, não é uma teocracia como era no Egito. Agora eu estou dizendo assim, olha, o rei foi escolhido por Deus. Essa teoria era uma teoria que, olha o nome que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Teoria do direito. Você que está olhando minha careca, para de olhar minha careca e olha para o quadro. Direito divino dos reis. Olha só, o rei reina por quê? Porque Deus escolheu ele para reinar. E quem vai contra o rei? Está indo contra quem? E quem vai contra Deus merece o quê? Morte. Mas eles não podiam virar e falar, eu fui escolhido por Deus, Muito boa sua pergunta, Sara. Quem vai dizer e quem vai dar autoridade para o rei dizer que foi escolhido? Quem é que fala em nome de Deus? A igreja. Percebe que aqui cria uma relação de dependência entre o rei e a igreja? O rei diz assim, não é que eles são amiguinhos porque a igreja está meio bolada, porque você entende que quando eu centralizo o poder na mão de um rei, eu estou tirando um pouco do poder da igreja? Mas a igreja agora ela consegue manter o poder dela por quê? Porque olha só o que ela faz. O rei, é o seguinte, eu vou dizer para o povo que foi Deus que te escolheu, porque eu que falo em nome de Deus. Em troca disso, você vai fazer com que todo mundo no seu reino seja cristão. Portanto, quem coroava os reis? O Papa. O Papa vinha, o rei se ajoelhava e colocava, tá ligado? Então eu tenho agora aqui uma dependência, ó. O rei vira para a igreja e diz assim, todo mundo que viver no meu reino vai ser católico, vai ser cristão. E você diz que eu fui escolhido por Deus. Você sacou a troca de... Então, primeira teoria, direito divino dos... 2 nomes aqui. Um cara que chama Jean Bodin. Você passou isso no simulado, não foi, professor? Jean Bodin. E o outro maluco que chama Jacques Bossuet. Eu quero que você perceba que nós estamos falando de franceses, tá? Ó, como é que na França o absolutismo vai ser forte. Os caras estão dizendo que o rei é o quê? Enviado de Deus. Que o rei, beleza? Muito bom. Segundo cara que vai aparecer aqui, que vai ser um teórico do absolutismo, ou seja, um cara que justifica, e olha como é que as coisas vão evoluindo. O rei começa a ficar meio de saco cheio da igreja, ficar toda hora pentelhando ele. Por quê? Não é a igreja que justifica o poder do rei? Sim. Então toda hora o rei tem que ficar dando satisfação para a igreja, fica aquele... Então o rei agora quer uma teoria que explica assim, gente, eu sou rei, não é porque a igreja quis, não é porque Deus quis. Eu sou rei por outros motivos. Aí aparece um cara que chama Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel. E ó, eu tô lembrando você, isso aqui é uma aula de revisão, eu tô simplificando as coisas para você entender. Ok? É uma simplificação. Você que tá em casa aí, para de me xingar. É simplificar para você entender. Tá? Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel tem uma frase que não é dele. Não é dele. Mas define muito bem o que ele pensa. Ele pensa assim, ó. Os fins justificam os meios. Como assim? Vamos lá? Imagine que nós estamos aqui, eu sou rei. E nós estamos aqui enfrentando uma revolta. E a revolucionária aqui é a minha amiga Vitória. Vitória é a revolucionária. Tá aqui Vitória, revolucionária. E a Vitória começa a fazer aqui uma série de acusações, tentar incitar a galera da escola a se revoltar. E eu sei que se uma revolta explodir aqui, vão morrer aqui 3, 4 mil pessoas, porque a revolta vai ter que ser combatida. Então o que eu faço? Eu pego a Vitória, levo a Vitória lá pro pátio, faço uma live no Instagram e no Facebook
enforco a Vitória na frente de toda a escola. Vitorinha. Quando ela acabar de mexer os pezinhos assim, eu mando descer o corpo da Vitória, esquartejo o corpo da Vitória, boto a cabeça dela ali na frente da escola, boto um pedaço da perna dela lá na parte de baixo, outro pedaço da perna na parte de cima, boto um pedaço... E deixo e digo o seguinte, olha, quem botar a mão vai morrer igual ela. E eu deixo o corpo da Vitória apodrecendo aí pra todo mundo ver. Você vai olhar pra mim e vai dizer assim, nossa, que sujeito horroroso, sujeito horrível, como é que esse rei é um rei escroto, é um rei violento? Só que eu usei o meio, qual foi o meio? Matar uma pessoa para salvar a vida de 3.000. Os fins, a finalidade, justifica o meio que eu usei. Sacou o que eu tô dizendo? Ou seja, eu mato uma pessoa para salvar 4.000. Qual foi o meio que eu usei para salvar 4.000 pessoas? Matei a Vitória. Então os fins justificam o quê? Os meios. Sacou? Então, para o Maquiavel, o rei não é igual você, comedor de carne, que peida fedendo, não. O rei é um cara tão inteligente que ele tem a visão do todo. Então quando você olha para o rei e fala, nossa, o rei é cruel, mas o rei sabe que se ele tivesse deixado a Vitória... Exatamente. Por exemplo, imagina que o rei agora está deixando aqui vocês terem pouca comida. Mas o rei está deixando você ter pouca comida por quê? Porque o rei está mandando a comida aqui lá para a fronteira. Porque lá na fronteira tem uma guerra. Aí você olha para o rei e fala assim, pô, que rei babaca, a gente está com... Mas o que você não sabe é que lá na fronteira tem um povo muito ruim que se invadisse aqui a nossa terra ia matar a gente, ia estuprar as nossas filhas, ia queimar a nossa cidade. Então o rei olha e diz assim, é melhor o meu povo passar um pouco de fome agora e o meu exército está bem nutrido lá e salvar a gente daqueles caras do que eu dar comida para todo mundo agora e o exército perder a batalha. Sacou? Então, para o Maquiavel, o rei reina por quê? Porque ele é melhor do que a gente. Ele tem a visão do todo. Isso aí. Por último, tem um cara que chama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. E olha aqui. Eu tive 2 franceses. Um cara que nasceu na região da Itália, mesmo a Itália não existia nesse momento, mas na região onde era a Itália. E agora eu tenho o inglês. O Thomas Hobbes, ele vai dizer o seguinte, velho. E é muito legal isso aqui. Você tem um rei, não é porque Deus escolheu, não é porque ele é melhor do que você, mas é porque você precisa de um rei. Porque a sua vida sem um rei seria uma merda. Exemplo, sai o professor, deixa vocês aqui durante 3 horários trancados, juntos, sem supervisão. O que vai acontecer? Isso aí, tá vendo? Vocês viram? Então, quando voltar, velho, tem 2 caolhos, 5 manco, 3... Meu irmão, não é? Loucura, 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 ok? Então olha só, bonitão. O que o Hobbes diz? O ser humano em estado de natureza... O ser humano em estado de natureza, ele tende ao caos. O ser humano em estado de natureza, ele tende ao caos. Por isso você precisa de controle. Por isso o rei. O rei serve para quê? Para que haja organização, para que haja controle. E por isso o rei tem que ter o quê? Toda a força e todo o poder. E qual o objetivo do rei? Manter a ordem, manter a segurança, manter a vida das pessoas. O rei, então, tem um objetivo. Na visão do Hobbes, se o rei não te der segurança, proteção, cuidado, não garantir a sua vida, o que você pode fazer com o rei? Matar ele. Tirar ele do poder. Qual é a função do rei para o Hobbes, então? Proteger a sociedade. Então, por que eu tenho um rei aqui? Porque a vida sem rei seria muito ruim. Sacou? Então, essa é a política no Estado Nacional Moderno. Fez sentido? Vamos para a economia então, agora? Querido, agora... Vem comigo agora. Nós falaremos agora sobre a economia economia nos Estados Nacionais Modernos. Vamos lá. Quando eu falo de economia, bonitão, e aí você tem que entender o seguinte, economia, eu gosto de traduzir assim. Economia é o que é riqueza, como se produz e como se distribui. Então o que é economia?
Economia é o que uma sociedade encara como riqueza, como é que ela produz essa riqueza, como é que ela distribui. No feudalismo, riqueza era terra e comida. Certo? Por quê? Porque a terra era usada para subsistência. Aqui vai ser diferente. Você se lembra que a galera que está na alta aqui, na vibe alta aqui, é uma galera que chama burguesia. Confere? Então quem está surfando na onda aqui é a burguesia. Então a burguesia, ela vive disso aqui, ó. Comércio. Então, a economia do Estado Nacional moderno, ela é fundamentada no comércio. Portanto, que ela vai ter um nome, ela chama mercantilismo. Tá vendo aqui, ó, de mercadoria, de mercado, ok? Então, o mercantilismo é o sistema econômico do Estado Nacional moderno, é o nome dele, e ele é baseado no comércio. Professor, quer dizer que a terra perdeu a importância? Não, é um animalzinho. Continua tendo importância, ok, mas agora os caras estão mais tendentes ao quê? A fazer comércio, ok? Muito bom. Qual é o grande objetivo, então, quando você faz comércio? Vem ganhar. Lucro. Joias. Como é que você faz, então, para poder juntar o lucro que você tem com comércio? Comprar menos do que você tem. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu acumulo o meu lucro? Guardando. Como é que os caras guardam o lucro aqui? Metais preciosos. Então o grande objetivo aqui, ó, para os caras é assim, ó, hoje você, seu pai, sua mãe trabalha, as pessoas fazem comércio, e o objetivo das pessoas é juntar dinheiro. Naquela época era juntar metal precioso. Então eu queria metalismo. Como é que chama esse processo? Metalismo ou bulionismo. É o acúmulo de metais preciosos, metalismo ou bulionismo. Suave? Bom demais, então. Então, ó, na economia dos Estados Nacionais modernos, que é chamada de mercantilismo, eu tenho como base o comércio, e o grande objetivo do comércio é acumular metais preciosos, que leva o nome de metalismo ou bulionismo, ok? Como é que eu faço, então, para acumular esses metais? Eu tenho que manter a minha balança Comercial favorável. Muito bom, balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Eu tenho que vender mais do que eu compro. Ou seja, eu tenho que exportar mais do que eu importo. Beleza? É tipo eu importar 1 milhão. É, tipo, ó, eu vou vender para outro país 10 milhões e vou comprar de outros países 8 milhões. Eu tive um lucro de 2 milhões que eu vou guardar em forma de metal precioso, ok? Para que a minha balança comercial seja favorável, eu vou tomar duas atitudes principais. Primeira, protecionismo alfandegário. Tem alfândega para inspecionar os produtos. Cara, preste atenção, quando eu falo de protecionismo alfandegário, eu estou falando de alfândega. Alfândega é o lugar onde se cobra os impostos sobre o comércio internacional. Nossa, professor, que palavra difícil que o senhor falou. Presta atenção. Alfândega é o lugar onde eu vou cobrar o imposto do produto que vai para fora do país e do produto que entra no país. O que é protecionismo alfandegário? Eu vou cobrar muito caro o imposto do produto que vem de outro país para cá. Então, por exemplo, a China vai vender para nós uma camisa. A camisa que a China produz, ela vale 10 reais. Mas quando chegar aqui, Sara, eu vou cobrar mais 20 reais de imposto. Aí vai valer 30. Sério? Concorda? O que vai acontecer? A camisa que a Radassa produz aqui no Brasil vai custar 22. É melhor você pagar 22 na camisa que a Radassa produz aqui ou 30 na camisa que vem da China? 22 aqui, não é? Agora, se eu não coloco o imposto, se eu não faço a proteção, Vai ficar mais a Radassa por acaso vai vender camisa? Não. E aí a gente vai comprar cada vez mais produto de fora. Então eu protejo aqui. Não vai manter a balança comercial. Não, a balança comercial vai ser sempre desfavorável, ok? Segundo ponto que eu faço aqui, esse vai ser muito importante para nós quando a gente estudar a história do Brasil. Não pode. A Radassa quer ir no banheiro toda hora. Aqui, falta 12 minutos para eles ir embora e eles querem ir no banheiro. Eu nunca vi mijar tanto na minha vida. Nunca vi.
Vai mijar assim, vou te falar. Se esses meninos for hidratado do jeito que for no banheiro, o pai e a mãe dele só vivem pra pagar água e esgoto, mais nada. Então olha só, bonitão. Primeiro, protecionismo alfandegário. Segundo, colonialismo. Traduzido de maneira muito simples, o que era colonialismo? Eu tenho esses estados, eles se fortaleceram, tem exército, tem burguesia, tem todo... O que esses caras vão fazer agora? Eles vão conquistar territórios. Na África, na América, posteriormente, na Ásia. Eu conquisto o território. E quando eu conquisto esse território, o que eu faço com ele? Esse território que eu conquistei, eu vou explorar ele. De que maneira que eu vou explorar? Eu vou comprar desses caras os produtos que eles fazem lá, ou que eles têm, que eles extraem. E eles só podem vender para mim. E eu vou vender para eles os produtos que eu fabrico, e eles só podem comprar de mim. É tipo assim, os portugueses fizeram do Brasil uma colônia. O açúcar produzido aqui no Brasil só podia ser vendido para Portugal. Mas a Inglaterra chegava e falava assim, olha, eu pago 20 reais no quilo do açúcar. Mas Portugal dizia assim, não pode. Você vai vender para mim por 8 e eu vou vender para a Inglaterra por 20. Aí o brasileiro aqui, o cara o colono aqui, queria comprar um tênis. Aí a Inglaterra dizia para ele assim, olha, eu vou te vender um tênis por 40 reais. Aí Portugal dizia assim, não, você vai comprar o tênis que o português fabrica por 120. Aí você fala assim, mas o tênis do inglês é mais bonito e mais barato. E Portugal ia para você assim, caguei para você, porque você é minha colônia. E se você não comprar só de mim, eu vou aí e mato todo mundo. Porque eu tenho, olha o nome, o exclusivo comercial. Exclusivo comercial. A colônia só pode fazer negócio, só pode fazer comércio com a metrópole. Então eu tenho a colônia e a metrópole, ok? Show? Show? A metrópole é o Estado Nacional, é Portugal, França, Inglaterra. O que é a colônia? São os territórios conquistados na África. Foi conquistado tipo o Brasil. O Brasil não vai ser colônia de Portugal? Sim. Durante o período que o Brasil foi colônia de Portugal, o Brasil podia fazer comércio com outros países? Não, só com Portugal. Você entende que assim fica fácil manter a balança comercial favorável? Eu vou comprar os produtos que eu quero no preço que eu quero pagar e vou vender os produtos que eu fabrico no preço que eu quiser vender. Muito fácil, não é? Mas eles ficam com todo lucro. Ficam com todo o lucro. Ou então o cara da colônia ganha um pedacinho de lucro, um lucro muito pequeno. Ele podia ganhar mais, mas ganha um pedaço muito pequeno. E como que a gente saiu dessa colônia? Desculpa. Independência do Brasil, 1822, esse ano fazem 200 anos da nossa independência. Mas aí vai ser matéria de outra aula, ok? Queridos, na próxima aula eu ainda farei com vocês as vantagens e desvantagens de cada classe. Por exemplo, a burguesia teve vantagens com o rei? Sim. Mas teve desvantagens? A igreja, a nobreza, e aí nós vamos fazer. Ó. Meu considerado, muito obrigado pela sua audiência. Dê um like no nosso canal. Procure, tem sempre vídeo aula nova aqui. Um beijo pra você e um salve da galera.